porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou se preparando, recebendo todo mundo. Estrago o sol. Eu coloco uma música pra não ficar tão sozinha, né? Claro, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva. E aí, Dri, tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Falta um minutinho. Du, bom dia. Chegando aqui também. Ó, trocou a fotinha. Ó, bem melhor. Ai, deixa eu chamar a Adri aqui então, pra gente já ir começando. Aí, olha só. Estefânia, olha que bom. Bom dia, seja bem-vinda. Coisa boa, deixa eu chamar já a Adri aqui, a gente já vai começando, né, Adri? Seja bem-vindos, todos vão chegando, vão tomando aí um café. Hoje é o Dia Mundial do Café. Drica, bom dia! Bom dia, Gi! Bom dia, todo mundo! Ai, coisa que delícia boa. Começar o dia assim. Ai, uma delícia, Adorei! né? No Dia Mundial do Café ainda, olha essa coisa boa, Ai, né? que delícia! Muito bom. Você sabe que 14 de eu abril é o não dia... gostava de café. Eu não Sério, tomava Dri? café. Não tomava. Aí Ah, eu casei. E o Reinaldo é muito viciado em alucinado. café. E aí eu tomo muito café hoje em dia, menos do que ele, mas eu gosto, né? Eu aprendi a gostar de café. Eu amo café. Oi, Ju, bom dia, meu irmão chegando. Hoje é o dia, ó, tá aqui, ó. Hoje é o Dia Mundial do Café e dia 24 de maio é o Dia Nacional do Café. Então, a gente tem duas datas para comemorar. Então, isso é bom, né? Isso é bem, bem gostoso. E eu falei, nossa, que bom com a Adri, porque a gente sempre tem nossos cafés, né, Adri? A gente sempre marca, vamos É tomar um verdade. café da manhã, da tarde, a gente sempre combinando. Então, isso é muito gostoso da gente poder celebrar esse dia, bater um papo aqui gostoso, né, Adri? Com você, sempre tudo leve, divertido, gostoso, reflexivo. Então, a gente acaba compartilhando várias coisas ao mesmo tempo que nos ajuda aí a tocar o dia a dia para ser mais leve, né, e tudo mais. A gente está precisando, né, Gi? Ai, Gi, primeiro parabéns, porque eu adorei a sua iniciativa do café. Das lives, adorei, Café, né? de verdade. Café com a gente, hoje a responsabilidade está um pouquinho maior, né? Porque eu vou conversar com uma jornalista de formação, de profissão. Eu já falei que você já pode migrar, né, para a área da pode comunicação. ser entrevistadora, tá ótimo. Já pode ocupar este cargo. É. Ó, o Du tá dizendo aqui que sabe bem o que é isso, Dri, tá vendo? Casar com alguém que gosta com café, né? Então, então a gente acaba tendo que gostar também, né, Du? A gente vai fazer o quê? Assim, ou a gente gosta ou a gente gosta. Deixa eu arrumar aqui. Café, mas não, acho que eu sou, nossa, amo café, adoro, assim. Se tiver que abrir mão dele em algum momento da vida, ainda não estou preparada para isso. O Reinaldo também, ele fala isso, que ele é tipo vício mesmo, assim. Eu gente, não, é meu vício moderado. é café e série. Café e série são os meus vícios, assim, assumidos. Série também, adoro. Então, eu adoro, assim, vou, né,
fico assim, vidrada, e aí são várias ao mesmo tempo, não é assim, vou assistir essa primeira, não, Ah, são não, eu várias também. simultaneamente, vou acompanhando, aí eu conecto uma coisa que eu vi de uma, Também. que eu conecto com a outra, eu falo, nossa, mas na outra abordava isso, e aí já vai pirando o cabeção, né? Adoro. Então, sou E eu vou viciada muito mesmo. também do momento. Eu vou muito também. Aí hoje eu tô na vibe de assistir algo de aventura. Ah, não, hoje eu quero assistir uma série de ficção. Ai, não, hoje eu quero chorar. Eu assisto This Is Us. Exatamente. O que for, a gente vai fazendo, né? Então, isso a gente vai trazendo um monte, né, Dri? Eu também Olha, adoro. deixa eu mandar Você um. também tá? Sim? Hoje tem uma pessoa que entrou aqui, que foi o Isaac, que ontem eu falei com ele. O Isaac fez um curso comigo de locução. E eu falei que eu ia falar das pessoas que me inspiram e ele brincou se eu ia falar dele. Sim, Isaac, você é um fofo, me inspira muito. O Isaac tem 20 e poucos anos, assim, é um jornalista super, super legal. Na verdade, foi muito legal o curso que eu fiz o ano passado de locução, na Casper Liber. Eu conheci pessoas incríveis. Às vezes a gente tem um preconceito, assim, de, os mais novos, né, e tal. E eu era uma das mais velhas ali, e eles eram incríveis. E o Isaac é um deles. Um beijo, meu querido. Mas esse que é o ganho, né, Dri? Quando a gente expande, a gente amplia a percepção, a gente não tem a limitação, mas quando a gente dá a permissão de trocar, independente da idade, faixa, a gente aprende muito, né? Então isso é muito legal, isso é muito bom. Quando a gente se Quem abre, novo né? também entrou, o Dan, bom dia, Dan. Ó, seja A bem-vindo. Miyuki, minha amiga, um beijo, Mi. A Miyuki é minha amiga desde que eu tinha 15 anos, a gente trabalhava numa videolocadora. Não existe mais, gente. Que coisa absurda. Videolocadora. Dri, não vamos ficar revelando. Tudo bem que a gente pode trocar muito com as idades, mas não vai ficar revelando também não, né? Vamos guardar. Esse é só um número, esse é só um número, só um detalhe. A Miyuki me mata quando eu conto essa parte da história, entendeu? O Dan, um beijo, Dan. Ai, gente, preciso fazer as aulas do Dan. Um dia eu escrevi pra ele, assim, que se eu podia só assistir se fazia efeito. Ele falou que não. Não, ele falou que não tem efeito também. Eu também tinha intenção, mas não tem. Ó, a Ju Braz, a Ju é uma querida, minha cliente e amiga, né? Enfim, ela tá pedindo indicação, depois de a gente passar indicações de série para ela. This A gente Is vai Us, compartilhar. Tem gente. várias. Você assiste, Ju, This Is Us? Eu e a Gi, a gente sempre fala, né, do This Is Us, que é, pra mim, é uma das séries mais perfeitas. Eu também. Pra mim, ela ainda tá no ranking, assim, puxando a fila, né? Vão ter mais 2 temporadas, e, enfim, pra mim ela é incrível, é sensacional. É muito vida real, né? Muito eu me vejo nos personagens, é muito legal. E as situações que cada um vive, que passa, é muito real mesmo, assim, né? E os próprios atores também trouxeram essa questão que eles vivenciam muito, assim, da vida real ali na coisa. E a decisão do autor de encerrar com mais 2, porque justamente ele começou a perceber a vida real estava demais ali na ficção. Então ele tomou a decisão de encerrar porque estava começando a ter muito briga do ego, algumas coisas que ele achava que isso ia perder o toque ali da série. Então ele decidiu encerrar, mas ainda vão ser mais 2 temporadas e é incrível, assim. Ju, assiste que você vai amar. Dri, pra gente começar o nosso bate-papo aqui de café hoje, que vai ser gostoso, café e pessoas que nos inspiram. Olha o Ricardo Pina, direto de Berlim. Ele falou pra mim que as minhas lives eu faço à noite. Rick, um beijo. Faz um café com o Ricardo sobre cafés na Alemanha. Faz um café, uma live com ele. Eu acho que você vai curtir. Vou amar. Já tá marcado, a gente só vai depois entrar nos detalhes. Fechou. Ó, a Aninha tá chegando aqui, a Ana Cristina Tosetti também. Beijo, super querida. Beijo, gente. Conta pra gente um pouquinho quem é a Adri? Quem é a Adri Franco? Eu sou jornalista de formação, né? E eu falo que eu fui pro jornalismo porque eu sempre gostei de falar muito, assim, de me expressar, né? E aí, quando as pessoas perguntavam o que eu queria ser, gente, eu falava as coisas assim, oceanógrafa, astronauta, eram umas coisas bem loucas. Eu nunca queria ser nada normal. Minha mãe queria que eu fosse professora, médica, e eu sempre queria umas coisas muito loucas. E aí eu fiquei pensando, bom, aí entrou aquela coisa de oceanógrafa, astronauta, né? Como você é astronauta aqui no Brasil e tal. E aí eu fui pro jornalismo porque eu me encontrei, falei assim, poxa, jornalismo não que eu vou saber de tudo, a gente não sabe de tudo, né? Mas eu vou poder falar um pouco. Não é que eu vou poder também falar um pouquinho de tudo, eu tomo cuidado com isso hoje em dia, mas naquela época era um pouco isso, assim, eu vou poder falar de todos os assuntos, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou entrevistar pessoas. Eu sempre gostei muito de me comunicar, né? E aí, quando a Gi me falou de pessoas que me inspiram, eu tava pensando, Gi,
as pessoas que me inspiram, em geral, elas passaram pela minha vida. Se você me perguntar, óbvio que tem autores, escritores, Sim, sim. que a gente vê, mas inspirar mesmo são aquelas que passaram pela minha vida. É muito forte, né? E eu acho que Deus, o universo, ele colocou no meu caminho pessoas muito fortes, pessoas muito especiais. Então, por exemplo, meu primeiro emprego foi meu primeiro emprego como jornalista. Foi no segundo ano da faculdade, eu fui trabalhar na Rádio Capital com o Paulo Barbosa. Quem é mais antigo, assim, né? Na Rádio AM era Paulo Barbosa, Eli Correia, Paulo Lopes, que eram as estrelas do rádio. E eu, gente, saindo assim, de São Bernardo do Campo, muito caipira, muito, muito. Vocês imaginam uma pessoa muito caipira, muito quieta e muito fechada. E eu vou pra rádio, né? E aí o Paulo, muito bravo, muito assertivo, muito papapá. E eu lembro que a primeira bronca que eu tomei dele, eu tava no telefone, assim, atendendo, eu comecei a atender no telefone de ouvinte. E aí ele falou assim, aquele som alto, né, do estúdio, e aí ele falou assim, essa menina fica olhando pra minha cara, que tonta. Não falo tonta, mas sei lá, ele me deu uma bronca muito forte. E na hora eu parei, porque eu era muito tonta mesmo, gente. Eu era muito bicho do mato. E aí aquilo me deu... Então ele foi uma pessoa muito forte que entrou no meu caminho e que me inspirou para eu melhorar, né? Eu tinha que ser mais. Ele me cobrava isso. E ele tirou de mim, assim, de coisas que eu nem sabia que eu tinha. Forças que eu nem sabia. É, óbvio que eu tô falando assim de uma pessoa, ele acabava trabalhando num líder, se a gente for falar de liderança, de um líder mais antigo, né? Sim, acho que a gente vai falar isso melhor do que eu. Hoje em dia eu enxergo assim, mas era o jeito que ele sabia. E ele tirou o melhor de mim. Eu comecei a atender no telefone e eu saí de lá coordenando a produção, escrevendo o principal quadro dele, que era o quadro da Carta da Fé, em que eu pegava as histórias das pessoas, eram histórias de superação, histórias de fé, de milagres que aconteciam e todas histórias reais. E eu tinha que ligar para essas pessoas e transformar aquilo, né, de uma forma que ele fosse ler e fosse ser uma história que inspirasse as pessoas, inclusive, né? Porque você estava pegando a história ali de vida e transformando para que as pessoas pudessem ler e se inspirar também, de alguma maneira, tocar o coração daquelas pessoas, né? Então, acho que isso E, Idris, só um parênteses aqui, um beijo pro Alex, um amigo de faculdade, obrigada. A Sil, que a Silvana é super amiga e parceira de trabalho. Maria Dalva Rolim, minha super convidada da quinta-feira também. Vou bater um papo com ela. Adoro! Essa é uma mulher que inspira, né? Essa é uma mulher que inspira aí muita gente. Tem uma força, uma garra incrível. Já tive a sorte de ir num evento dela. Não, sensacional. Falo que ela... E eu também compartilho muito disso que você passou pela vida, Dri, que eu falo que eu sou muito grata ao que o universo me traz, nas pessoas que o universo me traz. Assim, porque eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente forte, muita gente real e que nos inspira todos os dias. Principalmente através do meu trabalho, eu conheço inúmeras histórias, passagens, as pessoas vão contando as suas vidas, compartilham das suas vidas, dos seus objetivos, né? Daquilo que está impedindo, e eu tenho a oportunidade de conhecer histórias lindas e me inspirar também nessas histórias. Então, eu aprendo muito com essa troca. E, normalmente, as pessoas que são mais desafiadoras, que a gente, naquele primeiro momento, fala que são desafiadoras, elas nos tiram o melhor. Isso é fato. Elas vão extrair o nosso melhor. A gente pode não acreditar no primeiro momento, mas elas vão nos trazer muita coisa boa mesmo ali, vão trazer muito ensinamento, muito aprendizado pra gente. E eu sei que você tem muitas histórias. Dri, eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a sua fonte de inspiração para o seu canal, Não Surta. O meu canal. Eu vou mostrar a minha fonte de inspiração. Gente, cadê? Eu não sei. Aqui. Olha. Você tinha até postado agora há pouco. Eu postei a fotinho dele. Gente, tem muita gente que não conhece, né? Que é o Jorge Loredo. O Jorge interpretava o personagem de Zé Bonitinho, né? E aí, o Jorge foi assim, eu trabalhei na rádio, fui por uma assessoria de imprensa, onde eu fiquei 2 anos, aí eu saí da assessoria e resolvi que eu queria montar um negócio. Mas aí eu montei um negócio, não deu muito certo e tal. Aí me ligou, aí que é importante o tipo de relacionamento que a gente mantém com as pessoas no decorrer da nossa vida, né? Isso pra mim é muito marcante. Me ligou uma produtora do programa Praça é Nossa. Quando eu trabalhava na assessoria de imprensa, eu falava com essa produtora muito pouco, bem profissionalmente mesmo. Artista tal, vai no programa. Essencial. Ela me ligou e falou, Adriana, a dela,
falou assim, sempre gostei muito da sua conduta profissional. A Eliana tá dando bom dia. A Eliana lá de Cuiabá, ó, a gente também tá Olha que expandindo, ó, legal. Cuiabá. E acordando mais cedo para nos prestigiar, porque ela é 1 hora É menos. verdade. Aí, Gi, ela me ligou e falou assim, Adriana, eu sempre gostei muito da sua conduta profissional e eu queria te apresentar. Eu soube que você saiu do escritório onde você estava e eu queria te apresentar um possível cliente. E é o Jorge Loredo que faz o Zé Bonitinho. Gi, eu fiquei muito louca, porque eu amava o Zé Bonitinho, sempre gostei, assim, era um personagem que eu amava, né, de ver na TV e tal. Então eu fui assim, tremendo, né, porque eu ia falar com ele. Aí tava lá, aquele velhinho, bem velhinho, já tinha 70 e poucos anos, vestido de Zé Bonitinho. Você imagina, né? Você chega lá, do lado de fora, ali no SBT e tal, fumando um cigarro, na época ele fumava, e aí ele falou assim, aí a gente conversando, ele falou assim, olha, Adriana, eu não acho que eu preciso de assessoria. Ó, o Japs, tudo bom, Japs? Eu não acho que eu preciso de assessoria, não. Mas, sei lá, a Dela falou, né, que eu preciso, que eu tô num momento que eu preciso. Vamos conversar que eu quero saber. Que dia que você faz aniversário? Foi bem assim, Gi. Eu, 7 de maio. Aí ele, meu dia, eu vou te contratar. Eu, hã? Gi, que é destino. Porque fazia aniversário 7 de maio. Eu, o Jorge, o filho dele, Ricardo, a irmã dele, Eunice. Então era toda a família. E aí a gente ficou conversando muito, tal. Enfim, a gente começou um trabalho de assessoria, né? Eu fazia assessoria de imprensa dele. E o Jorge, gente, era uma pessoa maravilhosa, um ser humano, assim, incrível. E aí, ele falava pra mim que o sonho dele era fazer cinema. Ah, tá bom. Então, Jorge, vamos fazer matérias nos jornais e tudo mais para que você volte a fazer cinema. Com a idade dele, ele não tinha feito cinema ainda. Muito antigamente, mas meio comédia. E ele queria fazer coisas diferentes. Ele falou, eu não quero fazer de Zé Bonitinho. Eu quero fazer um drama e tal. Vamos trabalhar para isso, Jorge. Aí, no trabalho de assessoria de imprensa, o que eu fazia? Entrava em contato com jornais, revistas, TV, para o Jorge dar entrevista. E aí começou. Vai aqui. Aí um dia, gente, 7 de maio, eu me lembro disso até hoje. Toca meu telefone, 7 de maio, meu aniversário. Toca meu telefone. Do outro lado da linha, quem é? Celton Mello. Aí eu, oi? Pra me dar parabéns? Ela bem louca. Pra me dar parabéns? Não, não era. Ele queria convidar o Jorge pra dar uma entrevista pra ele. Num programa Tarja Preta. Que ele tinha. Celton, gente, maravilhoso. Aí o Jorge foi dar entrevista no programa. Nessa, ainda brinquei com o Jorge, falei, Jorge, o Celton Mello acabou de me ligar para dar parabéns no nosso aniversário e tal. E aí o Jorge deu a entrevista e o Celton falou para ele, por que você não faz cinema? E ele falou assim, porque não me convidam. Aí o Celton falou assim, tá convidado. E aí o Jorge gravou um curta-metragem chamado Quando o Tempo Cair com o Celton Mello. Gente, assim, a história eu fico o dia inteiro contando para vocês todas as histórias. Mas nós fui com o Jorge, acompanhei toda a gravação era outro sonho que eu tinha. Foi muito engraçado, de como a vida foi fazendo isso comigo, né? Um sonho que eu tinha era ver alguém filmando, né? Ver fazendo cinema. Fiquei lá com eles, acompanhei toda. E o Jorge era muito. Teve um dia que eu saí do set do cinema, o Celton me ligou e falou assim: volta, porque sem você não vai rolar. A gente teve uma cumplicidade tão grande, Gi. E aí, o que eu aprendi com o Jorge? Ele sou eu. Quando eu digo que ele sou eu, é porque ele é cheio de medo. O medo trava ele. O medo travava ele, assim. Ele ficava doente antes de filmar. Ele foi convidado para vários filmes depois que a gente fez esse trabalho. Celton, Laís Bodansky, o Arnaldo Jabor. Ele fez muitos filmes. Só que ele travava, Gi, assim, um dia antes, dava dor na coluna, dor de barriga, dor de não sei o quê. E ele ligava para mim e falava assim, não vou. Eu falava, vai. Só que isso também. E eu faço, se eu deixar, eu faço isso. Eu só venço os meus medos porque eu lembro muito dele. Dessa lição que ele me deixou. E aí, o meu canal, quando eu fui fazer, eu sempre tive o sonho de ser jornalista de telejornal, de fazer entrevistas. Eu não consegui realizar dessa forma. Você pensava em ser âncora? Assim, você pensava em ser âncora de telejornal? Pensava. E aí não deu. Quer dizer, enfim, a vida não me levou para esse caminho, né? A vida foi me levando para outros caminhos. E aí eu fiz o curso de locução. Não sei se o Isaac ainda está por aqui. Fiz o curso de locução o ano passado. E aí, gente,
o primeiro dia do curso de locução, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Era só a galera de 20 e poucos anos e a Adriana no meio. Eu morria de vergonha. Aquelas pessoas todas com os seus sonhos, né? De, vou apresentar o telejornal, papapá, papapá. Óbvio que eles têm, gente, fato, eu vou fazer 49 anos. Não, é muito difícil você entrar na emissora de TV com 49 anos. Né? É uma realidade que aí a gente tem que encarar a realidade algumas vezes. Lidar com a realidade tal como ela é. A gente tem umas questões que são realmente práticas, né? Simples assim, como esta é a realidade. Vamos olhar para ela como ela é. Não tem muito o que ficar pensando. E aí eu confesso, a Gi sabe também, porque a gente conversa muito. Óbvio que eu estava numa crise de idade também, né? Perto de chegar nos 50, caramba. E quem eu lembro, gente? Jorge Loreto. E aí tem um capítulo nesse livro aqui, eu separei ele, Gi, porque quando eu fui fazer o meu canal, o primeiro vídeo é sobre isso. O primeiro vídeo do canal Não Surta, que é quando ele fala assim, a velhice é uma arte. E aí tem um capítulo que o Jorge conta quando ele se deu conta que ele estava velho. Ele já estava com 70 e poucos anos fazendo A Praça é Nossa, quando uma atriz foi fazer uma cena do Zé Bonitinho e torceu a coluna dele. E ele ficou com um problema de coluna, quer dizer, não foi a culpa nem da atriz, foi a coluna torceu, 70 e poucos anos, né? E aí ele falou que naquele... O corpo envelhecendo. E eu estava trabalhando com ele. Exato. Eu já estava trabalhando com ele. E ele falava assim, ele ficou muito deprimido, porque ele percebeu. Estava velho, o corpo estava envelhecendo, não obedecia mais como antes, né? E aí, vou ler uma parte aqui, que isso me inspirou muito pro primeiro programa e me inspira até hoje quando a crise de idade bate. Né, Dri? Porque a gente tem medo, faz parte. Medo e coragem, eu sempre digo, eles são parceiros de vida, medo e coragem. A gente, né, o medo, a coragem, não quer dizer que eu não tenho medo, mas os dois são parceiros, a gente se dá as mãos e vai. E quando a gente encontra, olha que fonte de inspiração, aos 70 e poucos anos, quando eu ouço a Fernanda Montenegro falar que aos 90 anos, que ela tem medo, que ela sente ali o coração disparar, o estômago enche de borboletas na entrada, aos 90 anos, ou seja, isso é mais humano do que qualquer coisa. Então, a gente pode, e quanto mais a gente acolhe o nosso medo, eu acho que dá mais espaço para que a coragem sobressaia. Eu acho que a gente dá mais espaço para a coragem nos fortalecer. Negar o medo é uma coisa muito delicada, mas eu acho que quando a gente acolhe o medo, e aí a coragem se faz mais presente, né? E aí, deixa eu aproveitar e agradecer a Lu, de Porto Alegre, Fausto, Léo, Amandinha, Dami, Fernanda. Gente, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. A Adri está compartilhando com a gente uma história linda de pessoas que nos inspiram. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Café e pessoas que nos inspiram para a gente compartilhar um pouco aqui de coisas que possam nos inspirar para a gente seguir adiante aqui nos nossos dias, na nossa vida real, com tudo isso que a gente está lidando, né? Então, por favor, compartilhe essa inspiração com a gente aí, Dri. Você falou de medo, se vocês vissem o Loredo, né? E eu imagino que isso acontece com vários atores. Antes de entrar em cena, vocês não acreditavam. Se vocês conversassem com ele, fora daquele personagem, era outra pessoa. Cheia de medos, cheia de incertezas, mas de uma sabedoria que foi um negócio assim, gente, muito absurdo mesmo. Ó, o Cristiano tá falando, muito legal, tem uma reunião agora. Boa reunião. Obrigada, Cris. Ótima semana. Quinta-feira tô com a Maria Dalva, hein? Te espero para um cafezinho com a Maria Dalva também. E aí, Gi, ele tem esse livro aqui, que foi o que me inspirou para fazer, porque eu tava assim, Então, aí eu fiz o curso de locução, eu vou falando, E aí, no fim do curso, todos aqueles jovens, eles me deram uma força tão grande, e o Celso Cardoso, que era o professor, me deu uma força tão grande de, não, você pode, talvez não vá ser como você quer, né, como você sonhou, mas você pode fazer algo, que eu criei o canal, né, e aí eu pensando, o que eu vou falar na primeira coisa, né? Vou falar do Jorge, porque aí eu peguei esse livro que é a biografia dele, que eu estava junto quando o escritor fez várias entrevistas com ele, né? Ele acompanhou, Jorge, então, toda a história do livro dele, né? Ele pôde participar. Sim. Na verdade, assim, toda a história do livro, o Jorge me contou. Então, assim, tudo que eu leio aqui, eu lembro muito dele, porque ele me contava todas as histórias, assim. Então, eu sei a vida dele... É muito legal. E tem uma parte que ele fala assim, né? A velhice é uma arte. E aí ele narra tudo, ele fala assim, então, estou aceitando naturalmente essa nova fase da minha vida. Isso não significa que entreguei os pontos.
Não tenho vocação para velhinho. Estou sempre trabalhando. E para falar a verdade, envelhecer exige talento. É uma arte, sabia? Então, todas as vezes que vem alguma desculpa, alguma crise de idade, alguma coisa de eu não posso mais fazer isso, o Jorge me inspira. E ele falava uma coisa, Gi, que ele falava que eu era uma pessoa que tinha uma influência do Oriente. Eu não sei porque o Jorge falava isso, mas ele falava. E ele falava assim para mim, toda vez que você estiver triste, olha para o sol. Olha para o sol, se não tiver sol, fecha o olho, pensa no sol. Ele vai te guiar. Enfim, gente, eu faço isso, né, várias vezes e realmente, assim, é muito forte o sol para mim. E o Jorge, ele era todo espiritualista, ele tinha algumas crenças dele e tal. E essa do Oriente, ele seguia muito isso. E ele falava para mim que eu era igual a ele. Então, a nossa influência era do Oriente. E aí era... E eu falo isso para várias pessoas, assim, porque eu acho que olhar o sol, independente da influência do Oriente, é uma energia muito... A natureza, né, Gi? Natureza. E a natureza nos ensina muito, né, Dri? Quando a gente se dá a permissão de olhar para a natureza, o que ela tem para nos ensinar, né? Eu acho que ela tem muito, principalmente com todo esse momento que a gente está vivendo agora, a natureza nos inspira muito, né? Olhar para tudo isso de uma forma, como que isso vai se ajeitando, como é que a gente se adapta a isso de uma maneira mais, não na briga, mas realmente acolhendo, respeitando os ciclos, né? A natureza, ela é muito sábia, ela mostra isso pra gente. E o sol é algo também que me inspira muito, muito, assim. Eu amo o sol, o sol é vida, é energia. Eu acho que ele traz uma luz, uma coragem. Eu acho que ele nos inspira a enfrentar o que tiver de desafio. Então, eu gosto muito do sol porque ele representa a vida mesmo, né? Ó, a Lu também tá aqui, a Lu da Lugadelli, Ju Monteiro. Beijo, menina, bem linda. Hoje, e tem uma outra coisa, que eu sempre, esse tempo, essa época que a gente está vivendo, né? Fechado, isolados, na época de reflexão, várias vezes eu fico pensando como é que o Jorge ia estar, né? É muito forte, assim. Eu tenho uma ligação com ele muito forte. E eu lembro de uma coisa que ele falava. Ele falava assim que um dia o ser humano, ele não é quando ele faleceu, rede social estava no começo, assim. Ele nem chegou a usar rede social. Eu cheguei até a fazer um Instagram para ele, mas foi muito pouquinho. Logo ele ficou muito doente e não deu mais. Mas ele me falava uma coisa assim. Ele falava que o ser humano ia chegar num ponto, que o ser humano estava tão acelerado, uma vida acelerada, que ele ia chegar num ponto em que ele ia voltar, que ele achava que nos fins dos tempos, assim, a gente vai voltar para a natureza, ficar vivendo no entorno de um laguinho, numa casinha, e que a gente vai buscar uma tranquilidade. E é engraçado como nos dias atuais a gente nem sempre sabe lidar com a tranquilidade, né? Mas como a gente precisa dela, né? Muito, muito, né? O quanto que a gente precisa. E esses dias eu estava lendo uma das pessoas que eu acompanho, a Jaque, e ela estava falando muito dessa, como é que a gente está sendo convidado a voltar para a simplicidade, né? É o simples sem ser simplista, mas a simplicidade. Inclusive, ela dá uma sugestão que aprenda a fazer uma fogueira, aprenda a acender uma fogueira, como é que se faz, o plantar. Ela falou, talvez a gente vá viver momentos que a gente nem imaginava em que isso vai ser necessário. A gente não sabe quando, mas talvez se permita aprender o plantar, o acender uma fogueira, a lidar com algumas coisas que talvez sejam mais simples, mas que nos mantenham mais vivos do que nunca, né? Quanto que isso é importante. E quando ele fala do envelhecer, Dri, eu também falo que eu olho muito para algumas pessoas que me inspiram na arte de envelhecer. Porque envelhecer realmente é uma arte, é uma sabedoria, e o saber envelhecer é fundamental. Como é que a gente lida com todas essas questões, né? Enfim, como é que a gente vai sabendo lidar com isso? A Eliana, essa minha amiga de Cuiabá, ela tem uma frase que eu sempre repito, que eu brinco muito, que ela fala assim, olha, morrer eu até topo, mas envelhecer eu ainda não tô pronta. Então, assim, como é que é, né? Porque como que a gente envelhece mesmo? Como que a gente faz isso? Fala o envelhecer, né? Tão importante quanto saber viver, né? Quanto você envelhece com longevidade, com qualidade, né? O Abílio Diniz fala muito disso, eu admiro muito o trabalho dele, que ele fala disso, da longevidade com qualidade, para que você possa saber envelhecer e chegar com o mínimo de condições, porque o corpo, ele vai padecendo, não tem como, mas se você se mantenha na atividade, com uma boa alimentação, que é fundamental. O Dan, se estiver acompanhando, a gente sabe o quanto que isso é importante, que isso é a longo prazo, não adianta eu chegar aos 65 e querer fazer atividade física, mas isso é um trabalho de longo prazo, né?
Então, isso também precisa nos inspirar à vida, porque isso é um trabalho mesmo, de médio e longo prazo. Então, eu vou cuidando disso aqui. Então, quando ele fala da arte de envelhecer, isso é muito importante, é fundamental, o saber envelhecer, cuidar disso, essa arte, aos 73 anos, e ter a humildade né, de assumir ali o medo, né, de não vou, não quero, né? Interessante essa coisa, essa sabedoria do Oriente, se de repente é o sol, a gente não sabe o que que é, mas que ele nos inspira de alguma maneira a olhar a vida de uma forma diferente, de um outro olhar, né? Isso já nos ajuda muito no dia a dia, né? Isso é muito bacana. Dri, aproveitando que a gente fala de comunicação, você já trabalha em comunicação há muitos anos. Ó, o Denis está querendo saber do cartão fidelidade dele, ó. A gente vai fazer um deles. Né, eu tinha uma pergunta para você, que assim, você trabalha com a comunicação há muito tempo. Você fez uma maratona, vem fazendo uma maratona de lives, inclusive eu tive a oportunidade de participar, tive a honra de receber o convite, participei. O que te inspirou a fazer essas lives? Qual foi o motivador aí que estava por trás desse momento quando você resolveu? Porque você reuniu pessoas de diversas áreas, pessoas incríveis de fora do Brasil, né? A gente mais do que nunca pôde perceber o quanto esse momento, a tecnologia está nos ajudando a se manter mais próximos, né? E eu vi histórias incríveis ao longo das que eu pude acompanhar, percepções de vida diferentes. Mas qual foi o seu motivador, né? O que te levou a ter essa iniciativa e colocar isso em prática, em ação? Assim, não foi planejado, né? Não foi uma coisa assim, vou planejar, tá bom. Não foi assim planejado do tipo assim, eu vou agora fazer lives porque vou organizar uma coisa. Eu vi lá, poxa, né, tem uma galera fazendo live e tal, esse negócio é legal, acho que é uma boa. Eu gosto de comunicação, eu gosto de falar, e eu não estava gravando muito para o canal do YouTube. O canal do YouTube, ele exige um pouco mais de... Você tem que pensar no cenário do vídeo, papapá, e eu tava querendo um novo né? canal. Um pouco mais trabalhoso. E eu não gosto muito, no canal do YouTube, devido até o que você precisa para fazer o canal, agora até tem, pelo Zoom, o pessoal tem feito entrevista, que é o que me agrada mais. Eu sempre quis no YouTube fazer entrevista. Porque eu acho que eu sozinha tenho muito pouco a acrescentar. E quando você tá com mais uma pessoa, as ideias surgem, a troca é muito melhor. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer live. Com essa pegada que eu gosto, que é a pegada de entrevistar. Não fazer uma live eu sozinha falando, né? Sim. Sobre algum assunto. Mas entrevistar pessoas, que é o que eu gosto de aprender. E aí eu comecei a fazer agenda muito despretensiosamente, Gi. Fazendo as agendas, convidando amigos, convidando profissionais que eu acredito que tenham algo para dizer para as pessoas, né? E tentar tirar daquele profissional o conhecimento, fazer realmente uma troca. E eu, Gi, tenho aprendido muito, porque assim, tenho conversado com pessoas, com amigos, né? Mas tenho conversado também com pessoas que eu nem tenho tanta intimidade, né? Que eu conheci, ou que a semana passada eu fiz uma live sobre yoga maravilhosa. Uma cliente minha me indicou ele. E foi, assim, uma live incrível. Eu aprendi muita coisa. Então, assim, o Ricardo da Alemanha me ensinou coisas incríveis. Acho que ele nem sabe disso, mas, assim, isso do olhar, de ver por que as pessoas são como são, né? Por que a gente julga o alemão como frio, mas por que ele é desse jeito, né? Com que lente ele olha o mundo? Conversei com a Fernanda da Itália e que mostrou aquela realidade triste que eles estão vivendo agora. Ele tá muito duro para eles lá. Não tá fácil. Se não tá fácil pra gente, para eles tá muito pior. Mais ainda. Né? E isso a gente vai... Então, assim, eu fui aprendendo a Gi, né? A live da Gi teve o quê? 1h30, a gente estourou o tempo a gente voltou. Exato. Então, assim, é muito legal essa troca. Para mim, não tem nada que pague, né? Eu quero ter um monte de views e tal. Óbvio, é legal ter views, né, gente? É vaidade, todo mundo tem. Mas caso não tenha aquele estouro de views, só a troca já faz com que o meu dia ganhe outro estímulo. Então, é um projeto que eu comecei agora. Eu tô fazendo todo dia, mas assim, a partir da semana que vem eu vou diminuir. E aí eu vou tentar fazer algo mais focado. Focado que eu digo assim, com menos dias e tal, mas que eu quero manter depois da quarentena. Porque é uma forma de eu exercer algo que eu gosto. Que sem dúvida, sim. Entrevistar, no momento que está saber... favorecendo isso, né, Dri? A quarentena está favorecendo. Então,
né? Tá facilitando esse processo a acontecer. Então, mas acho que essa troca realmente, o quanto a gente ganha, e principalmente no olhar para a gente tirar um pouco do julgamento das coisas, né? Quando você trouxe esse exemplo, como é que o alemão tem o olhar, então que lente ele vê, né? Eu sempre, no meu trabalho, acho que é muito importante, fala assim, empresta seu óculos, deixa eu ver como é que você enxerga o mundo. Empresta o seu óculos, deixa eu ver através das suas lentes, para saber como é que você está enxergando, para que eu possa te convidar a olhar de uma forma diferente. Não precisa Exato. concordar comigo, mas só é um convite para que você olhe de uma outra forma, de um outro ângulo, e cada um vai enxergar baseado nas suas histórias de vida. Tudo, pessoas que nos inspiraram, pessoas que nos ajudaram a moldar, toda a história de vida que a gente tem para trás é responsável por quem nós somos hoje. Então, tudo isso nos ajuda a Sim. mudar, nos faz quem somos. Então, não dá para a gente ignorar isso. Mas quanto outros olhares eu vou tendo de pessoas que vão compartilhando as suas percepções de vida, isso me ajuda a olhar o mundo muito diferente, né? E baixar o julgamento. Sim. Porque eu acho que nesses momentos, então, de crise que a gente está vivendo, tão triste, em várias situações, o julgamento é muito pesado de algumas formas como ele vem, né? O apontar o dedo, enfim. A gente tem aí um grande aprendizado como seres humanos a se olhar como humanos mesmo, baixando o julgamento e respeitando a história de cada um. Cada um tem a sua história, e uma história não invalida a outra, não tem história melhor ou pior. São histórias diferentes, apenas isso. É esse olhar que a gente precisa começar a ter, né? E aí, até pegando o gancho disso, Dri, você como comunicadora, e enfim, com todo esse trabalho que você fez, esse projeto, quantas pessoas você conversou, quantas bagagens você foi acumulando para a sua jornada nessa troca, né? Quanto que isso que é Sim. legal. Qual que é a tua E a percepção de reinvenção, né, Di? comunicação? Reinvenção, sem sombra A de gente tem dúvida. que. Eu tô me reinventando profissionalmente também. Eu tenho uma agência de comunicação e eu sei que esse mercado também vai mudar, os mercados estão mudando. E eu estou Sim, em busca todos, também de todos fazer eles. algo que me dê muito prazer. Não, talvez não vai me dar dinheiro. Eu tenho que ter um Sim. trabalho que me dê dinheiro. Mas eu também quero me reinventar de fazer coisas, trabalhos, com a mesma seriedade do trabalho que me dá dinheiro. A live não dá dinheiro, mas ela é um trabalho. Eu encaro ela Exatamente. muito sério, porque eu Mas ela te respeito traz com uma quem. bagagem para o seu trabalho lá remunerado, né? Ela te traz Exato, bagagem, coisas para você agregar no seu trabalho remunerado. Acho que também é exato. esse olhar comigo, quanto a gente agrega com isso, né? Essa troca, Isso sem mesmo. dúvidas. O Denis está dizendo que você deve continuar com as lives mesmo depois da quarentena. Ó. O fã número 1 já deixou claro que quer que continue, Denis, né? Denis tem que participar das minhas e das da Gi, entendeu? Tem que manter Por a favor, Denis, fidelidade, senão a tá gente vai fazendo junto, eu retirar vou o ficar. cartão. Exatamente, você vai achar que é pessoal, pensando da Dri. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a Dri, com a história dela com o Zé Loredo? Se quiserem pandar, fiquem à vontade, né? A ideia aqui realmente é trazer esse conteúdo, essa história de vida que possam nos inspirar a olhar a vida de uma forma diferente daqui para frente. Na tua percepção, Dri, com todos esses acontecimentos, com todo esse projeto, o que você está vendo, como é que está a sua percepção em relação à comunicação de uma forma geral, né? No meu trabalho, comunicação ela acaba sendo um dos maiores desafiadores, principalmente dentro do mundo corporativo, né? Como é que as pessoas se comunicam, como é que as relações se comunicam. Qual que é a tua percepção do que vai impactar para a comunicação daqui para frente, tudo isso que a gente está passando, vivenciando? Eu enxergo, desde que eu me formei, em 93, de lá para cá, por exemplo, naquela época, o que era comunicação? Isso para gente que trabalhava com comunicação, né? Jornal, revista, rádio, TV, não tinha mais nada. Né? Só tinha isso. Ou você se destacava num desses meios, ou você não tinha mais campo, Sim. né, de trabalho. Quando surge a internet e surge uma nova forma de se comunicar, primeiro, essa forma não é mais só do jornalista, ela é de todo mundo. Todo mundo, né? exatamente. A Gi tem uma live, o Denis pode fazer uma live, o Ricardo lá na Alemanha tem o canal dele do YouTube, enfim, todo mundo virou um comunicador. E aí a comunicação, que já era muito importante, ela ganha um outro peso. Né? Ela ganha um peso, por exemplo, de uma coisa que eu tenho ouvido falar muito. Muitos professores estão com dificuldade de gravar as aulas para os alunos. Por quê? Nunca gravaram nada com o celular, coisa que a gente faz, né, e tal. Então, a nova forma de se comunicar, e isso eu fiz uma autorreflexão, porque, por exemplo, a gente tem as novas redes sociais, por exemplo, você tem um TikTok, que ele está crescendo entre os jovens, que eu não sei usar o TikTok.
mas eu já estou me colocando como meta. Já baixei, aprender a estou usar. tentando ver, mas eu não sei como é que faz também. Então, a comunicação, ela está se transformando, e na quarentena ela se transformou ainda mais, porque tem um monte de live, e eu acho ótimo, tem gente criticando, mas eu acho muito legal, né? Enfim, a forma... e a comunicação, só que ao mesmo tempo de a gente vir... a comunicação, ela também está passando por um grande desafio, porque... E aí eu digo a comunicação do jornalismo, porque a gente não pode esquecer que eu fazer uma live aqui não é igual à entrevista que vai ao ar no programa do Pedro Bial na Globo. Sim, sim. Então, assim, a Globo... Não que eu não vou colocar... Como é que eu posso dizer aqui? Por exemplo, a gente vive uma época em que os jornalistas estão sendo muito criticados. Gente, Sim. De verdade, assim, tô falando como jornalista. Jornal tem lado? Tem. Né? O dono do jornal, o jornal é uma empresa. A Folha de São Paulo é uma empresa, o Estadão é uma empresa, a Globo é uma empresa, o SBT é uma empresa. A Folha de São Paulo publica mentiras? Não. O jornalista pesquisa antes de publicar uma matéria. A Globo publica mentiras no Jornal Nacional? Não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo que a comunicação passa por um problema. Assim, todos nós temos a liberdade de ter o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas nós temos uma responsabilidade. A gente tem que olhar se o que a gente está publicando é verdade, né? Como eu faço isso? Cara, vai no Google. Ontem circulou um texto que seria do Mário Sérgio Cortella. Não era. Tava na cara que não era. O texto tinha erro de português. Não tem nem o tom dele, né? Não tem o tom dele. Não tem o tom. Não tem. Então, assim, a gente ganha uma responsabilidade porque nós temos os nossos canais, seja o WhatsApp e tal, eles são canais de comunicação. Essa comunicação, ela tá falha, porque a comunicação... Eu estava vendo um vídeo que fala da Rita eu sei, o sobrenome dela é muito complexo, mas é um canal que eu adoro. Ela é um travesti, não é travesti, gente, mas é uma drag queen. E ele tem um canal de política, de comportamento. E que a comunicação, ela engloba a escrita, mas ela engloba o meu olho, a forma como eu falo, como eu tô me portando. E aí você tira uma base. A Adriana tá feliz ou não? Por aqui vocês conseguem saber como eu tô, né? Exatamente. Quando eu só escrevo no WhatsApp, que nem uma louca, brava, não tem mais como eu tô, não tem meu olho, não tem minha cara. Então, a Gi, eu posso escrever pra Gi, ela fala assim, a Adriana tá brava. E de repente eu não tô. Foi só uma forma que eu me expressei, que faltou uma parte da comunicação, né? Rita Von Hunt. Isso, é uma drag, Joyce. Amo a Rita, gente. Aprendo muito. É aquilo que eu falo. Concordo com tudo que a Rita fala? Não. Mas é extremamente pesquisado, extremamente... Ela fala mentiras? Também não. Né? Então, assim, a gente começar a escolher o que a gente vai assistir. Todo mundo virou comunicador, na minha opinião. E isso não volta atrás. O jornalista pode bater o pé 1000 vezes, não vai voltar atrás. Né? Todos nós temos... o dom da comunicação, e aí cada um vai de um jeito. Eu acho que eu fugi demais da pergunta, né, gente? Eu viajei. Mas Não, assim, todo... mesmo da comunicação. Como é que a gente vai ficar? Ela tá mudando. É uma transformação, né? Ele é um professor de história, mestrado, super competente, né? Rodrigo, aqui para cima, acho que tem uma pergunta. Tem pergunta, eu tô vendo aqui. Do Isaac. Acho que até aí tem muito a ver com a formação de vocês, jornalistas. Acho que você pode ajudá-lo aí, com certeza. Em termos da qualidade e a pior característica, né? Eu acho assim, a gente tem que ser... E aí o Celso Cardoso fala isso muito. Ontem até vi um vídeo dele muito bom, em que ele fala sobre comunicação. Quem quiser aprender a se comunicar, ele está dando dicas fantásticas toda segunda-feira. E ontem era sobre qual que é uma principal característica de quem está comunicando. É você ser generoso com a pessoa. Então, assim, eu vou me comunicar, hoje eu vou fazer uma live, eu vou entrevistar a Gi. O que é ser generoso com a Gi e com quem está participando? É eu ouvir a Gisele, o que a Gi está falando? Vou perguntar, é tentar tirar o bom dela, e para isso eu tenho que ser humilde. Eu não posso chegar aqui e falar assim, sou comunicadora, sou jornalista, estou acima da Gisele, sei muito mais do que ela, vou entrevistar a Gisele agora. Às vezes eu acho que a nova geração, ela vem com um pouquinho... Não é arrogância, não. É uma autoconfiança que é legal, né? Ela é importante, mas que às vezes, se ela for exagerada, a pessoa vai se perder, que é o ouvir o outro. Sabe essa experiência que eu contei com o Loredo? O que eu fazia? Eu ouvia o Loredo.
Gente, às vezes eu falava assim, pô, mas que saco, Loreto, tá, a gente, né, tinha alguma discussão e tal. Muito pouco, a gente não brigava, mas enfim. Se eu não fosse humilde, se eu Em chegasse lá, alguma eu sou muito coisa mais. que estava ali. Vocês não, Eu né, sou não mais concordavam moderna. 100%. Então, eu acho que, acho que a nova geração, assim, a maior qualidade é a coragem, né? E a falta de preconceitos, E a... pelo menos nesse grupo que eu tava, é sem preconceitos, sem julgamentos. Enfim, eles são muito fortes. E talvez uma pior característica é ouvir um pouco mais quem é mais velho, ouvir um pouco mais quem tem mais experiência. Né? De repente você está numa redação, vai ter um jornalista mais tradicional, poxa, ele tem uma bagagem maior. Ele pode até não ser famoso, mas ele percorreu um caminho maior. Então, eu acho que é isso. Ouvir. Isso é perfeito. Dri, para a gente ir fechando o nosso café é uma proposta de uma paradinha estratégica. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, né? Eu acho que tudo está passando por uma grande transformação, principalmente a comunicação, né? O Ricardo está dizendo vaidade demais. Eu acho que a rede social, ela traz vaidade, né? Ela mexe com a vaidade de todo mundo. Nenhum de nós tá isento. Né? O Denis está perguntando, como jornalista, qual a sua opinião do isolamento vertical? Putz, Denis, eu vou te falar a verdade, eu não tenho condições de dizer. Eu acho assim, eu estou olhando a experiência lá de fora, né? Se eu for dar uma opinião, eu estou olhando o que aconteceu na Itália por conversar com alguém que está lá, conversei com o Ricardo na Alemanha, a gente lendo, conversei com uma amiga em Nova York, e só funcionou o isolamento como a gente está fazendo aqui. O outro isolamento pode funcionar? Cara, eu não sei. Eu tento ouvir, assim, médicos, especialistas, e aí, a partir daí, concordo em ficar em casa. Essa é a minha opinião. Sim. Mas é a partir da opinião dos outros, não é porque eu sei, né? Acho que a gente nem tem conhecimento, né, vivência, né, Adri? Acho que a galera da área da saúde está vivendo uma experiência aí, nossa, não dá nem para imaginar o que eles passam, né? Assim, o dia a dia de estar lidando com aquilo realmente ali o tempo inteiro. Então, deve ser um grande desafio, uma grande experiência de vida ali mesmo, lidar com vida e morte o tempo inteiro, né? Então, é muito difícil. Eu também não tenho conhecimento mesmo para saber o que colocar, o que é certo e o que é errado, não tenho. Eu acho que a gente tem aí dados que têm funcionado, então acho que a gente tem que checar um pouco disso, né? Ver que está funcionando, ver onde está funcionando, está dando certo, e a gente vai tocando o barco, vai aprendendo e vai saber o resultado que isso vai vir. Porque a transformação, ela é geral. Então, a comunicação é algo também que está passando por uma transformação gigantesca, né? Eu acho que o que a gente está tendo a oportunidade é de mudar a nossa postura, enquanto também responsáveis, né? Comunicadores responsáveis. O como, às vezes não é o que a gente fala, mas é o como a gente fala que faz a grande diferença. Eu acho assim, Gi, eu acabei falando da comunicação de jornalista, mas assim, uma vez que todos nós somos comunicadores, não é que todos nós somos jornalistas, tá, gente? Quando eu faço, de repente, o que eu posto no meu Instagram não é um trabalho de jornalista, quando eu posto a foto do meu dia a dia, né? Não é isso. Mas todos nós somos comunicadores hoje em dia. Então, por exemplo, o professor está tendo a dificuldade, e eu acredito que outras profissões também estão tendo essa dificuldade da comunicação, só que cada vez mais para vender o nosso trabalho, para vender o nosso, sei lá, a comunicação é a grande chave. Então, assim, todos nós temos que aprender a falar bem, todos nós temos que aprender o como falar, né? O que eu quero falar, como eu estou falando. Quantas vezes eu já não escrevi coisa, gente, na rede social? Porque eu não tô falando aqui que eu sou a santa, não, que só faz coisa certinha. Quantas vezes eu já não escrevi coisa que depois eu descobri que eu magoei alguém? Sim. Porque eu fui colocar a minha opinião. Então, é muito complexo. Assim, eu acho que hoje em dia o nosso grande desafio é aprender a se comunicar. Aprender a ficar com o outro que está do outro lado da minha rede social. Aprender o que eu vou postar no meu WhatsApp. Como eu vou falar com meu marido dentro de casa. Como eu vou falar com a Gi. Como eu vou falar com a Gi, que é minha amiga. Impactam também. Né? As pessoas nos inspiram e nos impactam também. E reconhecer como eu tô naquele momento. As vezes em que eu fiz mais bobagem em rede social, foram as vezes que eu não reparei que a minha emoção estava além do que eu podia fazer. A emoção estava te controlando e não você controlando a emoção. Exato. Então, esse isolamento social, ele tá me trazendo reflexões muito fortes. Nem sempre muito agradáveis, mas de fato muito fortes.
Exatamente, é. Acho que Então, o a Reinaldo gente tem uma comentou série de sobre o coisas. isolamento, do que o Denis Que falou. alguns países, ele falou da Suécia e do Japão, né? Que eles vão tendo que voltar atrás aí de algumas decisões, enfim. A Olha a gente. Nilvinha! A Nilvinha Ilvinha, a Malé, Ana, a Jamile também entrou, né? O Ana Nildo. Mansur. Então, ó. E aí, enfim, a gente vai lidar com. Tudo tem consequência, né? Todas as ações têm consequências. E a gente vai aprender a lidar com elas, isso vai gerar consequências e a gente vai ter que lidar com elas, né? De certa maneira. Então, acho que é um convite para a gente olhar. E a gente tem aí hoje em dia a oportunidade de aprender sobre se comunicar, tem muito conteúdo disponível realmente aí para aprender. Comunicação não violenta, né? A comunicação violenta não é só como eu violento o outro, mas como é que eu estou me violentando também, como eu estou me comunicando. Isso é fundamental. Eu sei das minhas emoções, então eu não vou me violentar e automaticamente não violento o outro. Então, se reconhecer, se autoconhecer, se autogerenciar, o quanto que isso é fundamental e importante para a gente ter uma boa relação, né? E a base da boa comunicação é o respeito e confiança. Então, a gente precisa estabelecer que isso favorece e a gente não precisa concordar com todo mundo o tempo inteiro, mas é respeitar aquilo que está vindo, que é diferente do que eu vejo, né? E tá tudo bem. Você vê dessa maneira e eu enxergo desta maneira. O meu óculos me mostra um sol muito mais iluminado. O seu pode estar um pouco mais cinza. Tá tudo bem. Não tem nem melhor nem pior. É diferente. E quando eu dou a acho que o seu trabalho nesse momento, ele faz muita diferença, né? Na vida das pessoas, assim, uma forma da gente de um autoconhecimento, acho super importante isso, assim. Acho que esse tipo de trabalho você vai usar muita comunicação, óbvio, e esse tipo de trabalho ele vai ganhar um peso muito forte. Já tem um peso muito forte, mas eu acredito que ele... Exatamente. E é isso, enfim, né? Então, Dri, quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o tempo de todos que nos acompanharam, né? Que fica aqui um pouco de reflexão para a gente, um convite da gente pensar e aí principalmente para que a gente possa começar a respeitar. Todos nós somos comunicadores, todos nós temos aí, né? Enfim, os nossos canais são os nossos espaços, então o que eu posto, o cuidado que eu tenho com esse conteúdo que você tem, mas isso não invalida quem eu sou, né? Então, a gente separar os conteúdos não invalida a personalidade, né? A essência de cada um, são só os pontos de vista. Eu acho que quando a gente começar a respeitar isso, baixando, sem querer ofender o outro, a dizer quem está mais certo, a gente está começando a entrar na filosofia de ser mais feliz do que estar certo. Talvez a gente possa começar a olhar desta maneira, né? Vamos ser mais felizes e menos que tem que estar com a razão o tempo inteiro, enfim, vamos ser mais leves, né? Hoje é o Dia Mundial do Café, então que o café faça parte do nosso dia, que a gente possa aí se deliciar, né? Ela é mexicana. Bom, ó, cafezinho. Ó, que tá escrito com expresso. Eu ganhei da Manuela, da minha afilhada. Com expresso, não me estresso. Tá vendo? Simples assim, tá vendo? Coisa simples assim. Então, que a gente curta o canal da Dri, né? A Dri tá lá, não surta, tem muita coisa boa, as lives estão muito legais que eles estão trazendo, né? A Dri trouxe pessoas assim, incríveis que eu fui conhecendo, aprendendo, foi ouvindo histórias muito bacanas. Então, tem muita gente boa compartilhando coisas boas. Isso nos ajuda. Hoje eu vou fazer uma. Hoje, né, eu vou 8, fazer né? umas 8 da noite. Eu vou falar com o Roberto Martins, meu amigo cabeleireiro lá do Rio de Janeiro. O Beto é uma outra pessoa assim que eu vou contar na live umas coisas como é que eu conheci ele, que é maravilhoso. E ele vai dar dicas de cabelo, de como a gente cuidar da autoestima em casa, né? Ai, que delícia, que precisa, né? Vamos combinar que precisa. Precisa. A Jamile tá falando que café é vida. Realmente, Jamile, compartilha com você. Eu quero fazer uma live com a Jamile também. A Jamile também é uma energia ótima, né? Tão bom, uma delícia. Dri, super obrigada. Lindo dia para você, uma terça incrível, beijo, semana gente. maravilhosa. Pessoal, super obrigada. Carlinha, ó, lá da Holanda também, ó. A gente está na Alemanha, na Holanda. Olha, um beijo, Carla. Ai, Holanda, gente, meu sonho, quero ir para Holanda. Tá vendo? Olha, Carlinha tá morando lá há algum tempo, alguns anos não, acho que há mais de um ano, e uma boa experiência lá também. Ela posta umas fotos nos lugares lindos, assim, incríveis, deve ser. Ai, maravilhoso, né? Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada. Ricardinho, direto de Berlim. Que chique. Ai, tá vendo? Olha que delícia. Nós estamos acompanhando, nos prestigiando, isso é muito bom. Denis, olha obrigado. Olha o ficou até o fim. Júnior. Meu irmão. Gente, obrigada, viu? Obrigada aí, Júnior, viu? Ótimo dia. Obrigada, Gi. Obrigada a todo mundo. Gi, continue com o seu café, que eu amo o seu café.
É muito legal, a gente sempre aprende. Eu adoro assistir as lives, gente. Assim, a gente sempre aprende também. muito. Tanto Parabéns. gostoso que a gente possa manter o contato, né? Obrigada, pessoal. Beijo grande, lindo dia. E quinta-feira estou com a Maria Dalva. Estou aqui de novo às 9 horas da manhã. A Maria Dalva tem uma história linda também, uma relação com cavalo, cavalos, né? Quanto eles nos ensinam, incrível. Com comunicação inclusive, né? Eles nos ensinam a comunicar. Ela faz um trabalho maravilhoso. Muito legal. Muito liderança, comunicação. Edu! Beijo, Dri. Ótimo dia, viu? Super obrigada. Beijo, Gi. Obrigada. Obrigada, até. Beijo.